é um prazer estar aqui no escritório Siqueira Castro. Estou presumindo que essa plateia é de operadores do direito do trabalho e a maioria são advogados ou são de RH? O que são? Quem é advogado? A maioria, né? Então, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Pedro, o Dr. Jean, o Dr. Otávio, né? E dizer que eu estou aqui na seguinte condição, que é mais ou menos como o Dr. Pedro disse, é a de não dar assim uma notícia tão boa para os senhores, tendo em vista que esse assunto das cotas de aprendizes e de pessoas com deficiência é um assunto muito tormentoso para as empresas. Eu trago aqui, então, uma experiência como advogada que fui durante 35 anos, né? E agora, recentemente, como eu estou lá no tribunal, como desembargadora, 3 anos e meio somente. Então, a minha intenção é de trazer a minha experiência, a minha dificuldade como advogada, que deve ser a de todos os senhores, não é? E como que hoje, com a minha pouca experiência como desembargadora, eu estou vendo a forma que os advogados poderiam adotar na condução desse problema e talvez no convencimento das empresas para as quais eles advogam da necessidade de se implantar um programa para que a situação das empresas melhore. E eu vou explicar por quê. Eu fiz aqui uma apresentação um pouco longa. Nós vamos começar do começo, como disse o Dr. Pedro, dizendo que o que a lei dispõe sobre aprendizagem. Então todos sabemos que os artigos 402 a 433 da CLT dispõem a respeito, que a pessoa da qual nós estamos falando é o menor, embora hoje não se use essa expressão, mas a expressão da lei, e que o trabalho de aprendizagem é aquele que vai envolver o menor preferencialmente o menor de 14 a 18 anos, mas que esse trabalho pode ser contratado a até 24 anos de idade. Portanto, daí vem o contrato de aprendizagem, que nós sabemos que envolve um contrato de natureza especial, um salário mínimo pago por hora, ele tem que ser por escrito, com prazo determinado de 2 anos, com exceção da pessoa deficiente. O termo também agora não é pessoa portadora de deficiência, mas pessoa deficiente, que é o termo que está sendo usado, né, na doutrina. A jornada tem que ser de 6 horas por dia, no máximo, e sem prorrogação. E pode ser de 8 horas, quando o aprendiz não está afeto a ensino fundamental ainda. Então, o período repetido é de 14 anos a 24 anos, e eles têm que estar inscritos em programa de aprendizagem. Para o quê? Para uma formação técnico-profissional metódica, com complexidade progressiva, compatível com o seu desenvolvimento físico, mental, psíquico, etc. Agora, eu destaco no início agora essa questão da formação técnico-profissional, porque é disso que nós precisamos saber para que possamos trabalhar o conceito de aprendiz e de contrato, de a que formação nós estamos a nos referir. E sempre vem aquela questão, mas eu contrato aprendiz, não posso despedir nunca, né? E não é verdade, porque a lei conduz a execução das tarefas do aprendiz, que tem que fazer com zelo e diligência, portanto, se ele não agir dessa forma, ele pode sim ser despedido. Essa formação técnico-profissional metódica, eu coloquei ali em destaque que o operador de direito deve se aprofundar na interpretação da norma legal, na avaliação do conceito de formação profissional versus habilitação profissional e na produção da prova da compatibilidade ou incompatibilidade com o desenvolvimento físico, mental e social deste aprendiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver logo mais alguns julgados que onde há, ou mesmo em alguma doutrina, o destaque é para essa diferenciação. Uma coisa é você exigir a habilitação profissional e a outra coisa é o que a lei dispõe sobre a formação profissional. Então, para as atividades
em que se exige a habilitação profissional, naturalmente essas funções vão ser excluídas da base de cálculo daquele percentual necessário. Só que as pessoas confundem esses conceitos, tanto nos julgados que eu pesquisei, como em alguma doutrina. A obrigação do aprendiz, então, como eu disse, é executar as tarefas com zelo e diligência, e a válida do contrato está condicionada a registro em carteira, pagamento de fundo de garantia, frequência à escola e inscrição no programa sob orientação de entidade qualificada. Quando nós falamos de entidade qualificada, nós também estamos diante de um problema. Quais são essas entidades qualificadas que vocês podem, ou os senhores, né? Vou chamar de vocês podem orientar as empresas para contratar, no caso dos serviços nacionais de aprendizagem não terem essas vagas ou não terem essa capacitação, não é? O problema, então, voltando, está na distinção do que é formação profissional e habilitação profissional e na contratação dessas entidades, porque o que eu tenho notado é que todas as negativas e desprovimentos de recursos no tribunal onde eu estou, eles se pautam em parte por na análise dessas questões e na tal da classificação brasileira de operações, sobre a qual nós vamos falar também. Então, a entidade ela deve ser escolhida com extrema cautela e, em juízo, há a importância da prova da contratação, ou seja, há julgados em que o juiz diz simplesmente isso: a empresa contratou aquela entidade especializada na formação dos aprendizes, só que não fez a prova dessa contratação. Na maioria das vezes, a minha experiência mostra que a empresa não cumpre a lei de cotas, não é? E no meio do caminho, quando ela é instada a fazer isso, ou assinar um termo de conduta, ela corre para contratar a primeira empresa que ela vê na frente e que possa salvá-la naquele momento. Então, não é assim que vocês, como advogados, vão fazer as empresas saírem dessa situação que realmente é muito difícil. Na minha opinião, essa situação só pode ser modificada se vocês convencerem as empresas, cujos casos vocês patrocinam, a implantação de um programa sério, né? Tanto na parte de aprendizagem como na parte do deficiente. Eu estou correndo um pouquinho, porque são muitos slides e o assunto é muito comprido aqui. Então, tem que haver a comprovação da escolaridade do aprendiz, quando se trata de portadores de deficiente mental. E há pessoas que falam: nossa, mas tem como contratar deficiente mental? Tem. Eu conheço várias pessoas que têm essa deficiência e que trabalham normalmente, que rendem um bom trabalho, logicamente, na condição que elas têm, respeitando as condições deles, né? E onde não há ensino médio, então, onde a exigência ficaria postergada, pode-se contratar sem frequência a escola. Ainda na questão do conceito, a obrigação da contratação pode ser existe para estabelecimentos de qualquer natureza. Aí a discussão: os estabelecimentos, as entidades que têm fins filantrópicos, não têm fins lucrativos, e que se dedicarem à formação profissional desses adolescentes, ela está excluída da contratação desses aprendizes na condição como se exige para as outras empresas. E há a necessidade da matrícula no Serviço Nacional de Aprendizagem. Como sabemos, o percentual varia de 5% a 15% e a base desse cálculo é cada estabelecimento cujas funções demandem a formação profissional. Ou seja, discutiu-se, são todos os empregados da empresa. E aí está a questão de mais dificuldade para as empresas, não é? Esses estabelecimentos, eles oferecem as vagas a adolescentes usuários do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, com cooperação entre estabelecimentos e gestores. Então, na teoria, isso é muito bonito. Agora, eu sei da dificuldade que as empresas têm de fazerem fazerem essa ação de cooperação, que é a empresa, o estabelecimento, a empresa como um todo, e essas entidades sem fins lucrativos que poderiam auxiliar. Então,
a questão é se socorrer do Serviço Nacional e desses organismos. Há vários órgãos, vários conselhos, várias coordenadorias que as empresas deveriam procurar para dar início à implantação desse programa que eu sugeri. As principais estão aí na tela, como vocês podem ver, e o que me chamou a atenção é que as entidades sem fins lucrativos, elas têm que ter um registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Ministério do Trabalho e Emprego é que dita as normas de avaliação. Aí eu pergunto se não seria o caso de nós procurarmos uma empresa procurar organismos ligados a esse conselho e a tudo que diz respeito a menor e adolescente, para, com a ajuda desses conselhos e dessas coordenadorias, implantar esse programa. Porque se nós não conseguimos mostrar em juízo que esse programa existe, que a empresa tentou exaustivamente fazer um convênio com a entidade X, que tem que ter aquelas determinadas características legais, fatalmente, ou o exemplo que eu tenho aqui dos acordos que eu trouxe, é que a empresa não vai ser bem sucedida numa ação judicial, né? Agora, quando a gente fala de aprendizagem, tudo, a gente tem que falar da inserção no trabalho. Essa inserção é feita normalmente, não é, com as regras da CLT. Ela pode ser feita com o que a lei diz que é colocação seletiva, que é mediante a adoção de procedimento e apoio especial, não é? E com o trabalho por conta própria. Então, uma ideia também, por que as empresas não se reúnem através de suas federações e suas confederações para propiciar o fomento da ação do trabalho, do desenvolvimento desse trabalho de forma autônoma por essas pessoas? Porque certas entidades podem, elas próprias, capacitarem esses aprendizes, não é? Então, eu vejo que toda a dificuldade da contratação dos aprendizes além de você verificar toda essa questão legal, que é muito minuciosa, é de se pensar uma outra ideia para que, no caso de uma ação judicial, vocês tenham uma prova de que seguiram aquele rito que é exigido pela lei e que fizeram um pouquinho a mais, mostraram a boa vontade para fazerem esses convênios com entidades que são consideradas fidedignas, não é? Agora, o cálculo da percentagem é uma questão séria, porque todas as questões que eu vejo, pelo menos aquelas ações que foram submetidas a nós lá na nossa turma, ela passa por essa questão da classificação brasileira de ocupações. E o decreto que regulamenta a lei, ele é expresso ao expor que deverá ser considerada a CBO do Ministério do Trabalho e Emprego para o cálculo dessa percentagem. Só que a classificação brasileira de ocupações não foi esse o objetivo dela. O objetivo da classificação não é fazer a base de cálculo da contratação dos aprendizes. Então, esse é um caminho que o advogado tem que explorar na condução da sua argumentação e na produção da sua prova, não é? Porque a CBO, e isso está escrito, esse dever, essa imposição da CBO, é uma questão que está escrita no decreto e não na lei. Portanto, se é decreto, não é? Eu acho que dá para ser discutida essa ideia, não é? E como que nós vamos fazer para excluir dessas funções aquelas que realmente não vão fazer parte do cálculo da percentagem, né? Exclui-se dessa definição aquelas que demandem a habilitação profissional, né, de nível técnico superior, e as de cargo de direção, gerência e confiança nos termos da lei. E inclui-se as que demandem a formação profissional, independente de serem proibidas a menores de 18 anos, porque a contratação pode ir até 24 anos. Sabemos que mesmo numa atividade insalubre, o aprendiz maior de 18 anos pode ser contratado. E daí não adianta argumentar em juízo que mas essa atividade é insalubre ou é perigosa. Não adianta argumentar assim, porque não vão ter sucesso nas ações judiciais. A contratação deve priorizar a idade entre 14 e 18 anos,
com exceção desses casos de insalubridade e periculosidade. E essas exceções são só para os que têm entre 18 e 24 anos, ou seja, o menor de 18 não pode ser contratado para atividade em saúde. Também se exclui o trabalho temporário, os aprendizes já contratados e as empresas prestadoras de serviços a terceiros. Agora, com essa mudança da lei de terceirização, eu fico pensando aqui se isso não vai mudar, ou seja, como é que vai ser o cálculo dessa percentagem dos aprendizes se você pode terceirizar a atividade fim, não é? Isso tudo vai certamente mudar, não sei se depois você vai abordar esse aspecto, mas é um aspecto para ser considerado. E a contratação é feita diretamente pelo estabelecimento ou por intermédio dessas entidades sem fins lucrativos. E no ente público ela é feita diretamente pela entidade pública. O decreto também dispõe sobre o que é atividade teórica e prática, uma série de conceitos, e diz que é vedado ao responsável pelo cumprimento da cota cometer ao aprendiz atividade diversa, presta atenção, diversa daquelas que estiverem previstas no programa de aprendizagem. Aí eu coloquei essa citação do CIEE, porque eu não sei se tem alguém do CIEE aqui, mas a experiência que eu tive, uma experiência que foi ruim, foi a que eu precisei ligar para o CIEE um dia, porque tem uma pessoa conhecida, empresário, que encaminhou o seu RH para uma reunião do CIEE, e chegando lá, a funcionária do CIEE disse o seguinte, gente, contratar aprendiz é difícil mesmo, então vocês pegam o contrato, deixam naquela salinha ali, falam para eles baterem carimbos, não é? E fica tudo bem, porque aí vocês não precisam mais voltar aqui, não precisa ter capacitação, o Ministério do Trabalho não vai fazer nada, né, contra vocês, etc. Então, eu liguei para o CIE, né, porque a justiça é inerte, como diz o Jorge Souto-Maior, como a justiça é inerte, ele fez uma denúncia anônima, né, contra a terceirização dos tribunais, entendeu? O Jorge Souto-Maior já fez isso uma vez. A justiça é inerte, mas aquilo me revoltou de tal forma que eu liguei já agora como desembargadora, eu liguei para lá e disse, como é que é feita? Olha, eu sou fulana, assim, me identifiquei, falei assim, eu fiquei sabendo de tal coisa, assim, será que é isso mesmo que está acontecendo? Porque eu conheço tantas pessoas que trabalham bem no CIE, eu acho que isso não está, vamos dizer, fazendo uma boa propaganda do trabalho que vocês podem fazer aí. Então, se vocês forem enviar algum funcionário, algum empregado da sua empresa do CIE, fala para eles prestarem atenção para verem como é que eles estão agindo agora. A experiência que eu tive foi desse jeito. É por isso que eu entendo a dificuldade de vocês, advogados. Aí, são as outras questões, que é a aplicação do fundo, as normas aplicáveis, quando previsto em contrato, não podem reduzir direitos, né, do aprendiz, porque tem isso, gente. Eu vi um acordo coletivo que reduzia o direito do aprendiz, entende? Então, não é possível, né? A norma coletiva tem que vir para acrescer. Há o direito ao vale-transporte e a extinção do contrato do trabalho do aprendiz é no termo final ou aos 24 anos, salvo se o aprendiz for deficiente ou se ele tiver desempenho insatisfatório, se houver a prática de falta disciplinar, na ausência injustificada da escola, a pedido do aprendiz e, uma vez extinto o contrato, em determinadas condições, a empresa está obrigada a contratar outro aprendiz. E no final da aprendizagem, há o certificado, né? Eles ganham um certificado de aprendizagem, pode se colocar no mercado de trabalho normalmente e com aquela experiência de terem aprendido alguma coisa, aprendido uma profissão, ter uma formação profissional. Como nós estamos aqui para terminar essa questão do aprendiz, o foco fica nas funções inclusas ou não na base de cálculo, porque esse é o principal problema que nós temos. Então, alguns exemplos. Motoristas. Os motoristas têm que estar no cálculo daquela percentagem para o cálculo dos aprendizes, exceto os motoristas de coletivos, por exigências específicas do Código Brasileiro de Trânsito, que exige 21 anos. Mas como, vejam, o aprendiz pode ser contratado até 24, eu vi já julgados que obrigaram a empresa à contratação
não é? No sentido, bom, de 21 a 24 vocês poderiam. Só que também vi julgados no sentido de que, como era transporte coletivo, não é? Naquele caso específico, aquele número poderia ser excluído da base de cálculo percentual da contratação do aprendiz. Aqui eu coloquei, retornamos à importância de se diferenciar com clareza a formação técnico-profissional e a habilitação profissional. Porque é aí que vocês teriam que mostrar para quem for julgar o processo ou a ação de vocês, que aquele caso não é de formação profissional, mas a função, ela só pode ser exercida para quem tem habilitação profissional, não é? Há caso também de exclusão da função de motorista, que foi esse que eu falei para vocês. Até coloquei aí na tela o número do processo. Depois eu deixo com o doutor Otávio essa exposição e aí quem tiver interesse pode ver com mais calma tudo isso que eu estou falando. Aí, a conclusão na questão do aprendiz é que a necessidade da análise de caso a caso pelo Poder Judiciário, demonstrando a formação profissional necessária para o exercício da função que se pretende excluída, a boa condução na produção da prova, a demonstrar exaustivas tentativas na busca do cumprimento da lei. Não é? A questão do vigilante, essa função é inclusa a partir dos 21 anos. Segurança privada e eletrônica são excluídas com fulcro na lei, tendo em vista se tratarem de atividades de risco excetuadas em ambiente impróprio. Agora, é obrigação do advogado provar ou demonstrar no processo que o ambiente não é próprio, né? É esse o trabalho de vocês. O office boy e o operador de máquina operadora, eu encontrei julgados que excluem, porque não se há de ver que isso depende de formação profissional ou de ensino metódico, não é? Auxiliares de produção farmacêutica e embalador à mão são atividades que são excluídas. E eu coloquei aí os aprendizes nas empresas ligadas à construção civil. Até tem um caso interessante, né? Que foi um caso que nós julgamos lá na nossa turma e que por um erro da nossa secretaria, o voto divergente, que não era uma besteira, viu, doutor Pedro, que foi o que escrevi, não foi juntado. Mas ficou na certidão que a divergência era, no caso, a ação cautelar, que dava efeito suspensivo até se solucionar a questão de fundo, né, nos termos do pedido XPTO. Então está escrito ali. Então quem tiver curiosidade pode ver. Mas o que eu disse nesse voto divergente? Que naquele caso, não é, a empresa tinha demonstrado uma boa vontade, se fosse analisar a questão de mérito, na busca dessas pessoas que fossem capacitáveis, não é, para o trabalho. E a empresa se propunha a procurar outras entidades que pudessem auxiliar na contratação dos aprendizes. Porque o que acontece é aquilo que o doutor Pedro falou no começo da exposição dele. O juiz vê a questão a partir do processo. É óbvio que no meu caso, eu trago uma carga muito forte da minha atuação profissional como advogada. E é por isso que ontem, por exemplo, eu fiquei super triste de ter que, vamos dizer, revisar um voto preparado lá no nosso gabinete, em que eu não pude, vamos dizer, dar provimento ao recurso da empresa, porque ela não demonstrou o mínimo ter procurado solucionar aquela questão e preencher aquelas vagas com os aprendizes. Então, eu não sei das demais pessoas, e tem vários julgados de vários colegas aqui da segunda região que eu verifico, lendo os votos, que eles procuram, sim, todos os meios hábeis para, vamos dizer, solucionar a questão, não digo, mas são pessoas que estão preocupadas em dar atendimento ou sensíveis ao problema das empresas, né? Acontece que às vezes a forma da condução do processo não ajuda também o juiz, não é, a dar solução justa para aquele problema, não é? Então, a função do advogado aí é essencial e muito delicada, e esse assunto é difícil, não é? Agora, continuando, nós vamos falar um pouquinho da pessoa com deficiência.
a legislação citada aí na nossa exposição já começa da Constituição Federal e se vocês forem ler aí, nós começamos lá do artigo 1º, que é a questão da dignidade da pessoa humana, da questão da solidariedade, a função social da propriedade, proibição de discriminação, não é? E passamos aí pela administração pública, que para nós aqui não é tão importante, e para chegarmos na inclusão social, na profissionalização e proteção contra a discriminação, que constituem-se de deveres, né? Por que a gente começa a falar disso? Porque, na verdade, a minha experiência profissional também demonstra o preconceito que há da parte de alguns empresários, não é? Na questão sempre do custo, não é? Da contratação, do problema deles terem que, vamos dizer, estruturar aquele ambiente de trabalho com acessibilidade, com tudo isso, para a contratação do deficiente. Então, é sim papel do advogado bem influenciar os seus clientes no sentido da promoção desse programa que eu disse no começo, tanto na questão da aprendizagem, principalmente na questão do deficiente, que é uma pessoa que só muito recentemente começou a ser vista com igualdade de oportunidades. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não é? Aqueles clientes que você vê que, nossa, eles procuram fazer tudo para facilitar a situação da contratação do deficiente. E há aqueles que não estão muito aí com a hora do Brasil, não é? Então, é função, sim, do advogado dizer não, é função do advogado orientar, até sob o risco de perder cliente. Eu sei que é difícil, né? Mas esse é o nosso papel, porque o advogado, pela Constituição, ele exerce uma função essencial à justiça, não é? Então, por isso que eu acho que eu nunca ficaria muito rica como advogada, sabe? Mas eu acho que é nossa obrigação, se formos advogados, certo? Aí, na questão da contratação do deficiente, o mais importante, regra também que nós não podemos esquecer, é a recomendação 111, que é sobre discriminação em matéria de emprego e profissão, e a convenção 159 da OIT, que dispõe sobre o conceito de pessoa deficiente e fala de reabilitação profissional e emprego de pessoa deficiente. Passamos aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que o trabalho do adolescente é protegido, para chegarmos na Lei de Benefício da Previdência Social, que dispõe sobre a empresa com 100 empregados ou mais, que está obrigada de 2% a 5% de preencher seus cargos com beneficiados reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas. Bom, o decreto regulamenta essa lei e o decreto dispõe que cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa deficiente trabalho e a sociedade deve fazer sua parte, né? Só que eleger bons, e aí estão dizendo assim que como nós devemos fazer a nossa parte, como essa incumbência é dos órgãos do poder público, para que alguma coisa se modifique nesse aspecto, seria imprescindível que nós elegêssemos bons governantes, porque nós temos a lei, né? Esses programas, conselhos, coordenadorias, os RHs, os advogados, eles devem se aprofundar no estudo dessas questões através desses órgãos e dessas coordenadorias. E na implantação dos programas nessas empresas onde vocês trabalham, nós temos que mudar a mentalidade, que temos que eleger bons governantes, porque a lei de cotas é super restritiva e o empresário fica realmente amarrado. É por isso que eu comecei a minha fala dizendo que eu não tinha uma notícia assim tão boa e uma solução tão eficiente para nós a esse respeito, não é? Aí estou citando a Convenção 159, a Interamericana da Guatemala, que fala sobre esse assunto. É só uma curiosidade para vocês. Essa incapacidade, o seu deficiente a ser contratado, precisa ser uma capacidade efetiva e acentuada. Ou seja, muita gente vai perguntar, eu não posso pegar lá uma pessoa que já tem uma disacusia e colocar como deficiente? Não é bem assim, né? Nós temos que
parar de tapar o sol um pouco com a peneira, não é? E a gente tem que procurar resolver as questões na base, né? Lógico, se tiver uma pessoa com disaplasia grave, você pode colocar. Mas o que eu noto, às vezes, é que, na época que eu advogava, os meus clientes chegavam para mim e falavam, mas não dá para eu fazer alguma coisa assim paliativa para atender? Não, não dá. É por isso que o aconselhamento das empresas para as quais vocês trabalham tem que ser no sentido de começar agora, ontem, um programa para vocês não serem depois clientes da justiça, né? Nesse aspecto. Aí, o que tem de interesse é o percentual, que vocês já sabem. A lei dispõe sobre o que é a pessoa habilitada, dizendo que ela precisa ter a conclusão do curso de educação profissional básico ou um certificado de conclusão do processo de habilitação do INSS, ou se a pessoa for deficiente, mas for capacitada para aquela função, ela pode ser contratada. Aí tem um problema, não é? Todo mundo me fala da dificuldade de o INSS fornecer essa lista de incapacitados habilitados, não é? E é esse o problema, porque há acordos aqui em que o juiz diz que não é qualquer pessoa deficiente que pode ser contratada. E ele explica, não é, em que condições isso deve ser feito. Então, é difícil explicar isso em juízo? Mas não é impossível. E é isso que nós temos que fazer. A deficiência, então, tem que ser comprovada por laudo médico, o médico tem que ser médico do trabalho, e o tipo de deficiência, e isso tudo tem que ser autorizado pelo portador da deficiência. Ou, se a pessoa tiver o certificado de reabilitação do INSS, ela pode ser contratada. Até coloquei uma interrogação aí. Candidatos a emprego encontram-se onde? No Sistema Nacional de Empregos, em centros e unidades técnicas de reabilitação, Sistema de Informações da Coordenadoria, que é o SICORD. Mas aí eu pergunto para você, será que a gente encontra mesmo? É difícil, não é? A dificuldade nossa é essa. Então, como que nós poderíamos ter uma saída aí? Tendo os cuidados ao alocar as pessoas deficientes. Ou seja, não se especializar no nicho de um tipo de deficiência, não preferir deficientes com deficiências leves, consultar especialistas na matéria, que são entidades, pessoas, escolas. Vocês têm que saber que há a possibilidade de contratar part-time, quando justificável em razão do acesso ao trabalho, o tratamento médico, por exemplo. Vocês podem pagar o salário proporcional, mas em igualdade com os não deficientes. E eu estou dizendo aí da necessidade de se implantar norma interna, quebrando os preconceitos que existem em relação à pessoa deficiente. A inserção dessa pessoa no mercado de trabalho pode ser pela CLT, ou pela colocação seletiva, que eu já falei, ou pelo trabalho por conta própria. E as soluções alternativas que a gente encontra na doutrina, eu cito alguns exemplos. Contratar por intermédio de teletrabalho. As federações, as confederações, os sindicatos patronais têm que fazer um esforço, não é, no estabelecimento de meios para que as empresas possam fazer essa contratação. Porque eu tenho pessoas que eu conheço que têm, por exemplo, 400 empregados. 10 estão na parte administrativa, não é? Se com 400 empregados ele está obrigado a contratar 2% de deficientes, como é que ele faz? Se o trabalho dele, a atividade principal dele é construção pesada. Como é que ele vai colocar o deficiente na frente de trabalho? Não sei se vocês já foram numa frente de trabalho de uma construção pesada. Você chega na beira da estrada, num barranco, é feito ali uma casinha com uma madeira, que eu não sei se é madeira, que é um material lá meio precário. Eles têm ali uma cozinha pequenininha, uma garrafa térmica, uns copinhos, não é? Um banheiro químico, um acesso totalmente inviável para o deficiente. E vem o Ministério Público do Trabalho, que aqui eu faço sim uma crítica, aqui nós estamos só aqui entre nós, certo?
falar igual o Serson, só eu e você reclamando, só eu e o Serson. Só que entre nós, gente, o Ministério Público às vezes peca pelo excesso o excesso no cumprimento, no zelo demais do cumprimento do dever, não é? Não estou dizendo que eles não sejam essenciais, eles são essenciais sim, porque é por intermédio do Ministério Público que muitas denúncias são feitas e muitas coisas são consertadas, não é? Mas às vezes essa faina, então o advogado tem que ter a expertise, tem que ser equilibrado a ponto de, vamos dizer, convencer o Ministério Público a não assinatura por hora de um termo de conduta, por exemplo. Quantas vezes eu deixei de assinar um termo de conduta, mas não porque eu queria fraudar ou ludibriar. É porque a hora que você assina um termo de conduta, você não tem mais como voltar para trás. Mas enquanto isso, eu que advogava para empresas e tinha uma relação muito pessoal com as minhas clientes, eu tentava de todas as formas convencer as minhas clientes a fazer aquilo que era o correto. Eu não sei se todo mundo tem essa possibilidade, estou dizendo para vocês como é que eu tentava trabalhar, né? Então, e às vezes o Ministério Público chega e nunca foi numa frente de trabalho. Um menino de 25 anos, no offense, eu adoro jovens, né? Mas um menino que acabou de entrar no Ministério Público, que nunca pisou num canteiro de obra, não é? Ele vai e ele vê a lei, ela dá todos os meios para ele fazer gato e sapato da empresa, não é? Então, já que nós somos mais experientes, que nós já estamos na empresa há muito tempo, que nós conhecemos o nosso cliente, o que nós fazemos? Vamos dizer exatamente isso que eu estou falando para os seus clientes. Olha, se não fizer assim, não vai dar certo. Nós vamos ter lá na frente um problema, nós vamos ser clientes da justiça e é esse o caminho que nós vamos ter que percorrer. E como que nós percorremos esse caminho? Nós vamos fazer parcerias com entidades que sejam fidedignas, nós vamos procurar o conselho e as coordenadorias ligadas à criança e adolescente, no caso do aprendiz, por exemplo. Nós vamos aos serviços nacionais da indústria, do comércio e outros que eu citei, do SESCOP, que são cooperativas também, nesse caso que eu penso que funciona. Vamos ao CIEE, vamos ver como é que está trabalhando o CIEE, vamos tentar implantar esse programa na empresa cliente para a gente poder sair dessa, vamos dizer, dificuldade, né? É uma grande dificuldade mesmo. E uma outra solução, que é até dada pelo pastor, que é a tal da cota terceirizada, né? Essa cota terceirizada, eu acho que as empresas deveriam trabalhar esse conceito para que a lei seja acrescida da possibilidade de as empresas pagarem para a habilitação ou de aprendizes ou de, no caso do deficiente, pagarem com base no percentual, seria um cálculo feito com base nos empregados, no número de empregados que a empresa tem e, vamos dizer, conseguir sair dessa estagnação, mas isso aí precisa ter alteração da lei. Eu acho que vai ter a questão vai ser sair dessa estagnação. As empresas estão absolutamente amarradas e a lei é cruel, hein? Esse é o tipo da lei injusta. Pode perguntar. Uma pergunta, um exemplo que eu presenciei de uma empresa cliente que também tinha uma dificuldade imensa de contratar, dois motivos, pela atividade que ela exercia, foi autuado pelo Ministério do Trabalho e tal, e aí eu fui lá negociar. E eles não aceitam que você contrate. A empresa tinha uma área administrativa imensa. Eu já contratar e cumprir a cota. Mas eles não aceitavam. Essas pessoas, a empresa fazia caixas eletrônicos em todo o Brasil, precisava de pessoas com muito conhecimento técnico, eram em locais de difícil acesso, que aí também não cabe à empresa, por exemplo. A pessoa tinha que atravessar o Brasil e tudo mais, você tem estradas, diversos obstáculos que compete aí ao poder público solucionar o acesso, né? E eles não aceitavam, foi mais de um ano de negociação.
E até que surgiu essa possibilidade, como a empresa também fazia equipamentos eletrônicos, nós fizemos um termo de ajuste, cumprimos uma parte contratando pessoas para a área administrativa e outra parte não chegou a cumprir a cota toda porque eles não aceitaram. A empresa forneceu, o Ministério Público do Trabalho indicou uma entidade e a empresa fornecia todos os equipamentos que eles necessitavam, impressoras, diversas coisas. Para capacitação, né? Para capacitação de outras pessoas que até depois ela poderia contratar. Entendi. Foi uma solução. Acho que não está funcionando. E uma segunda dificuldade que existia também nessa época, e eu posso dizer porque eu atuei diretamente nesse caso, a dificuldade de contratação de pessoas que não querem sair do INSS. A gente tem essa realidade, não sei se todos concordam comigo ou não. São aposentados. Exatamente, ou que recebem benefício do INSS e devido às dificuldades de locomoção e tudo mais, para eles é melhor ficar na casa deles recebendo esse benefício do que ter uma dificuldade de pegar um transporte público e tudo mais para ir trabalhar, abrir mão desse benefício e se inserir no mercado de trabalho. Então, o que eu vejo é assim, o seu exemplo ele está ilustrado em alguns acórdons que eu pesquisei. Os exemplos que a gente tem, a dificuldade é essa mesmo, né? Então, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu vi que ele é super intrincado, né? E a lei é restrita e o decreto mais ainda. O decreto dispõe, além do que dispõe a lei, assim, de uma forma que seria até contra a lei, porque não é possível você ter que obrigar as empresas a contratar. Tem um acórdão aqui que fala isso, o juiz fala bem isso assim, as empresas não devem ser obrigadas a fazer, porque se elas dependem do poder público para capacitação, mas aí tem juiz que está entendendo que não, que a capacitação tem que ser feita pela própria empresa. As pessoas, o Brasil é um país assim, que o aluno que não quer estudar, professor que não gosta de dar aula, juiz que não gosta de julgar, advogado que não gosta de julgar, é uma contradição, né, que a gente vive. É por isso, gente, que não adianta eu ficar aqui falando para vocês que é muito fácil ou que não. É difícil o assunto, mas não é impossível. E o único caminho é esse. E vocês serem parceiros do Ministério Público, não ter uma reação assim contrária à visita do Ministério Público, ou contrária à assinatura de um termo de ajuste de conduta, mas usarem a experiência de vocês como advogados para fazerem aquelas restrições, para limitar a atuação do Ministério Público, os termos da denúncia, etc. Que aí vocês sabem fazer melhor do que eu. Agora, para vocês não desanimarem, existem alguns acórdons que separam todas essas atividades que eu falei que estão excluídas da base de cálculo, elas foram retiradas de acórdons do TST. Portanto, não é nem do tribunal daqui, nem de um outro estado, é do TST. E quanto à questão do deficiente, eu vou até deixar aqui depois com o doutor Otávio, porque agora a gente já esgotou o tempo, né? Tem aqui um julgado em que a pessoa cita uma ordem de serviço que é do próprio INSS, porque isso daí que você me falou, como você chama? A Fernanda falou que o Ministério Público indicou a empresa que vai fazer a capacitação dos deficientes, no caso, né? Eu vi acordo que diz o seguinte, que não interessa, o problema é da empresa e acabou. E eu vi um caso em que a empresa prova por A mais B que ela própria seguiu a orientação do Ministério Público para fazer a contratação e ainda assim o juiz não foi sensível a essa questão, não é? Esse acórdão que eu estou aqui lendo, eu não tive o tempo de checar se essa ordem de serviço está em vigor, porque essa é uma matéria que vocês devem consultar, não só a Constituição Federal, como a lei de benefício no caso do deficiente, ou a lei de outros regulamentos,
mas são normas administrativas. Do INSS, eu tenho aqui a ordem de serviço, é 90, 98, eu não sei se está em vigor isso, mas diz assim: a empresa cujo quadro de recursos humanos já esteja preenchido, sem, no entanto, atender ao percentual de reservas de vagas a que se refere o item, promoverá o preenchimento do mesmo de forma gradativa à medida em que surjam vagas. Eu não sei se está em vigor isso aqui, porque eu não tive com o Jean esse cuidado, nem tempo para verificar essa questão da norma administrativa. Só que essa é a ideia, é uma das ideias, por exemplo, ainda que não esteja em vigor, nos termos de ajuste de conduta, vocês podem propor um cumprimento gradativo, né? Mas com um pouco de, assim, seriedade da parte da cliente também, que vai cumprir daquele jeito que foi proposto lá no termo de ajuste de conduta. E eu tenho aqui, só para não cansar vocês, acordos, por exemplo, do Renato Lacerda Paiva, em que ele diz que naquele caso específico a atividade demandava um cuidado especial, assim, para concluir que a atividade fica excluída da base de cálculo. Eu, modestamente, cito aqui uma coisa que não vai ser publicada, porque o meu voto divergente não foi juntado, mas o que eu falei naquele voto divergente foi o seguinte, que não é possível você, era caso de construção civil, né? Não é possível você colocar um deficiente numa frente de trabalho, numa obra, nessas condições que eu descrevi, porque você estaria, no caso, colocando aquela pessoa em risco de vida. Não é? E eu não estou brincando quando eu falo de risco de vida, é risco de vida mesmo. Porque qualquer falta de atenção de uma pessoa sem nenhuma restrição, ela já pode ser vítima ali. Tenho casos horríveis que chegam lá para nós, no sentido de acidente mesmo, de morte, né? E, então, nesse caso, eu vi dessa forma, mas os meus colegas não viram, não é? Porque as pessoas estão vendo, em primeiro lugar, a proteção, o cumprimento da lei. Então, a lei precisa ser cumprida, eu uso uma expressão, goela abaixo, quer dizer, não importa de que forma. E o advogado, aí que entra o advogado, não é? A lei tem sim restrições, a lei abre sim oportunidades para outras interpretações. O material que eu tenho, que eu estudei é imenso e tem muitas ideias, né, sobre a lei de cotas que vocês poderiam utilizar na defesa das teses de vocês, né? Aqui tem outro acordo, acho que está na hora de eu terminar, né, Otávio? Bom, eu vou deixar com você os principais, porque senão a gente vai estender muito. E aqui eu termino a exposição singela que eu fiz, que é da minha experiência como advogada e no exercício da atividade jurisdicional, que resume mais ou menos isso que eu falei para vocês, que é eu gostaria de ver os meus pares, não é, serem levados ao esforço da compreensão integral dessa situação em cada caso concreto. Agora, vocês imaginam uma coisa, como é possível, no número de trabalho que nós temos, eu não estou reclamando de trabalho, de processos que a gente tem que verificar, eu não estou reclamando disso, mas vocês imaginem que as questões, às vezes, elas podem passar ao lado de alguma percepção mais apurada, né? Então, daí o trabalho do advogado, que começa lá na audiência, ou na assinatura do termo de ajuste de conduta, lá no começo, na instrução do inquérito, não é? Até nós chegarmos ao judiciário com uma prova robusta, porque o juiz, se puder, e se tiver como analisar a questão de uma forma sensível, se o juiz for sensível, ele vai verificar a situação da empresa. Porque nos acordos consultados, o que eu vejo é justamente isso. Mas a empresa nem se dignou de juntar o contrato que ela celebrou com a entidades, enfim, lucrativa, que fazia a capacitação dos aprendizes, por exemplo, né? Então, com todo cuidado, agora a notícia é essa, gente. A lei está aí, ela é restritiva mesmo, e
eu não sei como ajudar vocês assim, diretamente ou de uma forma mais leve, né? A única coisa que eu acho mesmo é que quanto mais vocês tomarem esses cuidados aos quais eu me referi, mais chances os clientes de vocês, as clientes vão ter de serem melhor sucedidas, né, nas ações que forem propostas contra elas. E eu estou aberta aí às questões que forem formuladas, o tempo é curto e o assunto é muito curto. Obrigada. Eu quero agradecer vivamente aí a doutora Regina Duarte por essa exposição, por toda essa preocupação que ela demonstra com uma questão que aflige as empresas. Doutora Regina, é muito comum nós na advocacia nos depararmos, por exemplo, com situações no Ministério Público, quando está investigando o cumprimento de cotas, o procurador vir falar assim, o problema não é meu. A lei tem que ser cumprida, eu estou aqui para fazer a lei ser cumprida, né? O problema é seu, é da empresa, né? Se quiser mudar, que mude a lei lá no Congresso Nacional. Então, quer dizer, essa necessidade realmente de uma atuação nossa como advogados e que dão essa assistência jurídica às empresas, de poder buscar essas alternativas, seja na negociação com o Ministério Público ou, se isso não for possível, em juízo mesmo, na defesa do interesse da empresa, mas demonstrando aí essa atuação efetiva para o cumprimento da cota. Agradeço bastante aí a sua presença.